Nos últimos dias, nós tivemos mais dois relevantes fatos noticiados envolvendo membros do STF. E uma palestra cancelada, que seria ministrada pelo ministro Luiz Fux, presidente do STF, no sul do Brasil, mais precisamente em Santa Maria. Parece, e é o que a imprensa alardeia, que produtores e empresários da região não viram com bons olhos a presença do nosso presidente da mais alta corte de justiça do Brasil por lá. E, em seguida, vem uma decisão liminar concedida pelo ministro Cássio Nunes Marques, anulando a cassação do deputado Fernando Francischini, do União Brasil do Paraná, que seria bolsonarista. Ele anulou uma decisão do TSE, que teria cassado Francischini por conta de suposto crime de fake news. E essa decisão também vem sendo aí cozinhada pelos meios de comunicação e debatida e repudiada por juristas, entre aspas, e põe aspas nisso. Bem, o que blinda o Poder Judiciário, que sempre blindou o Poder Judiciário, é o fato de ser a reserva moral da nação. Meu finado pai dizia isso, o juiz, meu pai era defensor público e advogado. O juiz, ele é a última válvula de escape do cidadão para evitar a contenda, o olho no olho, o dente por dente, a lei do mais forte, a lei do talião, né? A lei de sangue. Quando você vê o Poder Judiciário representado pelo STF, igualado a personagem político-partidário, ideológico, por grande parte da população brasileira, isso assusta. Assusta muitíssimo, e isso se deve, evidentemente, a posturas tomadas por membros daquela Corte de Justiça que, ao invés de refletir, de exteriorizar um posicionamento jurídico, científico, técnico, né, resvalou na retórica político-partidária, ideológica, e deu munição para esse ou para aquele lado da política. É por isso, né, eu venho de uma época em que mesmo um estudante de direito, como eu fui, não sabia do nome da metade, sequer da metade, dos membros do STF. Ouviu falar distante, de um Sepúlveda Pertence, de um Aliomar Baleeiro, de um Nelson Jobim, sem saber da história dele, de onde ele veio, se ele teria sido, na carreira jurídica pretérita, professor, jurista, magistrado, membro do Ministério Público, da Advocacia Geral da União, ou da advogado inscrito junto ao AB, né? Nós não sabíamos das origens, do pedigree, não sabíamos de perfil ideológico, muito menos dos membros do STF. Hoje, os 11 ministros do STF, aliás, coincidentemente 11, né, ministros do STF, são mais conhecidos e recitados do que os 11 titulares da seleção brasileira do Tite, até porque o Tite não tem time titular para a Copa do Mundo que se avizinha, né? A gente sabe do Neymar só. Mas, enfim. E essa postura midiática, digamos assim, faz muito mal ao Poder Judiciário. Uma coisa é você ligar os holofotes por sobre o seu trabalho técnico, literário, mostrar a cara, como eu mostro aqui, né? Pedagogicamente, com breves lições do que eu humildemente conheço da ciência jurídica, e outra coisa é você professar fé política partidária, ideologia política partidária, alimentar ranço com outras instituições e poderes da República. E, infelizmente, isso se reflete em todos os membros da magistratura nacional, a tal ponto
que por vezes é perigoso, eu digo isso como juiz que sou, por vezes é perigoso o magistrado se identificar como magistrado em determinado lugar que vá. Ou seja, tem que resguardar a própria função, devido a uma execração pública que começa e termina na atual composição do nosso STF, ou na penúltima e atual composições do mesmo STF. Estou falando do Joaquim Barbosa para cá, digamos. O Fux talvez não seja culpado por ação, ele de fato é um jurista de envergadura, de fato é um magistrado de carreira, com índole para a justiça imparcial, que tentou botar panos quentes nisso tudo, trazendo o presidente Bolsonaro para sua pretensa roda de amigos, tentando laços de amizade diplomática com o presidente Jair Bolsonaro, à mercê, todavia, de seus pares da Suprema Corte de Justiça brasileira, que insistem em bater no presidente da República. E isso em pronunciamentos públicos, em pronunciamentos com uma conotação política extremamente, não tem outro adjetivo, extremamente desastrosa. E se torna mote, deixa de ser novidade para virar lugar comum às decisões questionáveis porque sem técnica, questionáveis porque divorciadas da Constituição Federal, que o STF tem por obrigação proteger, como a sua principal salvaguarda, e questionáveis porque provenientes de magistrados que, pelo menos à luz da opinião pública em peso do Brasil, refletem em suas decisões posicionamentos ideológicos inoportunos, incabíveis, insuportáveis de se verem exteriorizados na caneta de um magistrado nos autos de processos. E Fux paga o pato disso. Repito, não é culpado por ação, mas por omissão. Porque é o presidente do STF. E, afinal de contas, ele precisa mostrar quem é que é o presidente do STF. É difícil ser presidente de um colegiado. É ser primus inter pares. É ser primeiro entre iguais, né, nos dizeres desse famoso brocardo latino. Mas ele é o primeiro entre iguais. E não se vê um protagonismo do ministro-presidente Fux, como tivemos, por exemplo, né, o protagonismo da ministra Carmen Lúcia, minha querida ex-professora. Isso resvala, repito, na credibilidade da própria justiça, do próprio Poder Judiciário. E torna as pessoas acostumadas a decisões espalhafatosas, a incidentes diplomáticos provenientes daquele poder que é para ser o mais discreto da República, é para ser o mais comedido da República. E não é o que se vê, lamentavelmente. E aí, quando acontece, por outra via, né, uma decisão como a do ministro Cássio Nunes Marques, decisão absolutamente normal dentro do ordenamento jurídico brasileiro, aí sim, né, se levantam opiniões de juristas e pseudocientistas, se lançam críticas e se impõem interpretações novamente inoportunas do ponto de vista político sobre uma decisão exclusivamente técnica. É muito preocupante essa imagem que o Poder Judiciário vende, né? Principalmente porque o ministro Nunes Marques está coberto de razão e representa um novo frescor de ar para tentar inocular um pouco de imparcialidade e um pouco mais de técnica e um pouco menos de ideologia no nosso STF. Vamos falar da decisão do ministro Nunes Marques em seguida. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.